telas, né? Será que de fato as telas são sempre ruins? Será que elas têm algum benefício? Sâmia, você é contra a tecnologia, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, né? E uma das coisas mais impactantes que apareceram nessa reportagem foi a conclusão que eles chegaram que crianças dessa geração têm um QI menor do que crianças das gerações anteriores, né? Então isso chama muito a nossa atenção, né? A gente não quer que os nossos filhos sejam burros, né? A gente não quer que os nossos filhos tenham um QI inferior, né? Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Por que muitas vezes a gente tem a tentação de colocar a tela aos nossos filhos? Porque falam para nós que se a gente fizer isso, as crianças serão mais espertas. A gente mesmo tem essa visão. A gente olha crianças pequenininhas e fala, nossa senhora, essas crianças são muito inteligentes. Elas já pegam um celular e já sabem o que fazer com eles, né? Elas são multitarefas. Enfim, elas sabem muito mais coisas do que a minha geração. Elas já nasceram com os olhos abertos, né? Então a gente tem muito a ideia de que se a gente mostrar diversos estímulos aos nossos filhos, que eles serão mais inteligentes. Daí o tempo passa, e aí, ou seja, se passaram 10 anos, estudos foram feitos, e daí as pessoas olham e falam, bem, não era bem assim que a gente imaginava. A gente imaginou que a gente teria crianças multitarefas, crianças super atentas, crianças super inteligentes, e o que a gente está vendo é justo o contrário, né? Foi bem interessante que o pessoal da minha equipe fez uma pesquisa com o pessoal que já tinha comprado as minhas aulas, e aí fez uma pesquisa querendo saber quais eram os desejos daquelas mães e pais em relação às telas, né? O que eles esperavam? Então eles esperavam educar os seus filhos sem telas. Óbvio que a gente tem aqui um grande viés, porque o pessoal que compra os meus cursos são pessoas que são super interessadas em educação, que estão acostumadas a ouvir as coisas que eu falo no Instagram, então tem um certo viés, assim, né? Se a gente conversar com muitas pessoas ao nosso redor, muitas pessoas se utilizam bastante do uso de telas com seus filhos e acham que estão fazendo uma boa coisa, né? Por diversos motivos que a gente vai falar aqui. Então, uma era isso, que as mães gostariam de educar os seus filhos sem tela, né? E gostariam de entender de fato o mal que as telas causam, né? Por mais que elas me escutem dizer, bem, é melhor ficar sem telas e tal, e que elas tenham uma certa ideia de que as telas podem fazer mal, até porque escutam reportagens e tal, talvez elas não tenham tido um real motivo, e muitas vezes não conseguem nem expressar para os familiares, para os amigos, o porquê dos filhos não usarem as telas, né? Só que elas têm esse desejo, mas ao mesmo tempo elas têm um problema, né? Quais foram os 3 problemas mais apresentados? Que elas não conseguiam conciliar a rotina dos filhos com o tempo a rotina que elas têm com o tempo que elas precisam precisam dispensar com seus filhos, né? Além disso, elas sentem muito a influência externa dos familiares, então muitas vezes elas não querem usar as telas, iPad, celular, televisão, só que quando vão para casa dos avós, quando vão para casa dos tios, se deparam com essa realidade e acaba que os filhos são expostos, né? E aí elas não sabem muito bem o que fazer, como enfrentar essa situação, né? E a terceira é a falta de criatividade e ideias para substituir esse uso das telas, né? Ou seja, o que eu faço? Tudo bem, eu tiro as telas, mas o que eu faço no lugar, né? Então, pensando nisso, eu tentei elencar algumas coisas aqui pra gente falar e ver se dá algumas respostas pra vocês em relação a isso, né? Então, eu não sei, tem bastante gente que já fez a minha aula do meu aulão de Desliga TV, e lá eu falo muito profundamente sobre o porquê de não usar a TV. Então, eu praticamente não uso estudos científicos. Eu parto muito da antropologia, parto de alguns conceitos filosóficos para poder chegar aí, né? Só que isso é muito claro. Quem estuda educação, quem olha para a realidade com um pouquinho de cuidado e de atenção, consegue identificar e prever
todas as consequências que as telas vão causar na vida dos seus filhos, né? Só que aí vem a ciência e vai elencar cada uma dessas coisas que a gente consegue identificar pela simples conhecimento de como o ser humano funciona, de como uma criança funciona, de como a atenção funciona, como a questão da recompensa, dos estímulos, como isso tudo funciona numa criança. Então, eu queria trazer para vocês aqui na verdade, um estudo que foi um estudo feito em vários países, que seguiu crianças, adolescentes e adultos por 10 anos, né, para verificar o efeito das telas na vida dessas crianças, adolescentes e adultos, né? E eles chegaram a algumas conclusões, tá? Então, a primeira conclusão que eles chegaram é que o uso do tempo, um bom tempo de uso de tela provoca atrofia do córtex cerebral, né? Então provoca atrofia diminuindo a receptividade de informações sensoriais, né? Então, quando a gente pensa numa criança, a gente consegue entender que é óbvio que isso vai acontecer, né? Porque quando a criança tá com uma tela na frente dela, que tem uma série de informações sendo passadas, uma série de cores, os estímulos sensoriais são muitos, né? Em relação à visão, em relação à audição principalmente, né? Em relação a sentimentos que são passados para ela com esses estímulos visuais e auditivos. E a quantidade de estímulos é tanta que a criança fica com o seu sensório, ele fica saturado. Então ele fica saturado de forma que quando vem outros estímulos, aqueles receptores sensoriais, eles estão totalmente saturados de fato, e aí acontece que o estímulo não consegue entrar adequadamente no cérebro e há uma atrofia cerebral, né? Então, quando a gente olha para a realidade das telas, é exatamente isso que acontece com os nossos filhos, né? Então, outra coisa que ele falou, que ele falou, né, o estudo, que crianças não têm a maturação cerebral para lidar com alguns estímulos, né? Ou seja, ele tem dificuldade de conter os impulsos. Ou seja, tudo que ele recebe, ele nem sempre consegue dizer sim ou não. Ele não consegue lidar com essa situação de estímulos distintos. Ele não consegue ver, bem, isso é bom e isso é mal. Isso eu vou rechaçar e isso eu vou receber, né? E daí, eu sempre falo isso, né? Que nós somos os intérpretes da realidade para os nossos filhos, né? Ou seja, o que isso significa? Significa que a gente vai ajudar os nossos filhos a olharem a realidade e definir o que ele precisa sentir, que carga moral tem aquela situação, né? Como que ele vai lidar com aquele sentimento, como ele vai lidar com aquela frustração, como ele vai lidar com aquela alegria, né? Então, nós não somos animais. Os animais não têm essa relação com a realidade, mas nós temos, porque nós estamos impregnados de cultura, nós estamos impregnados de valores morais, nós estamos impregnados de uma série de coisas. E a gente precisa ajudar os nossos filhos a entender essa realidade, a entender o que a realidade mostra para eles, né? Só que o problema é que quando uma criança ela tá diante de uma tela, a tela não é uma interface humana. Tudo o que é mostrado ali para a criança, ela vai pegar para si. Bem, isso é bom, isso eu vou receber, isso eu vou receber, isso eu vou receber. Ela vai acabar colocando tudo para dentro, né? Então, porque ela não tem essa capacidade de controlar esses impulsos. Essa capacidade de controlar os impulsos, ela vem com o tempo, se você treina isso. Mas a gente vê hoje muitos adultos que não têm essa capacidade de controlar os impulsos, que não têm essa capacidade de dizer sim ou não para a realidade. Então, por isso, é tão importante que ela olhe para as coisas e a gente seja esse intérprete da realidade para os nossos filhos, que está ausente nas crianças que têm uso de tela, né? Uma outra coisa que eu uso na aula de Desligue a TV, um outro termo, é que nós somos uma base de exploração para os nossos filhos, né? O que é uma base? Base é algo que eu recorro a ele
depois que eu exploro, né? Depois, para poder me reabastecer, para poder voltar para o normal, né? Então, uma base de exploração é justamente isso. A criança vai explorar o mundo, ela vai conhecer o mundo e vai voltar a você para um lugar seguro, para um lugar onde ela vai poder refletir sobre aquelas realidades, sobre aqueles estímulos que ela está recebendo, né? Então, se isso não acontece, a criança fica de fato totalmente perdida e ela acaba funcionando como uma verdadeira peneira para todos os tipos de estímulo que ela recebe, principalmente em relação às telas, né? Uma outra coisa que diz o estudo é que o uso de mídias sociais acaba liberando dopamina, que é o neurotransmissor relacionado na verdade, ele está relacionado ao vício, porque ele está relacionado ao seu estímulo de desejo, seu estímulo de satisfação, né? Então, quando a gente fica excessivamente estimulado com a dopamina, que é o mecanismo que acontece em qualquer tipo de vício, por exemplo, a bebida, a droga, muitas vezes a própria pornografia, aumenta a quantidade de dopamina e a pessoa acaba precisando de cada vez mais estímulo para ela conseguir se saciar, né? Então, é o estímulo, é o hormônio da saciedade. Nas telas acontece a mesma coisa. Então, crianças que são expostas a grande tempo de tela, elas também aumentam a quantidade de dopamina, porque a quantidade de estímulo sensorial e de estímulos de desejos de recompensa e de estímulos de satisfação é muito grande. Então, o que acontece com essas crianças? Quando elas olham crianças que têm elevados níveis de dopamina, primeiro, elas de fato ficam viciadas na televisão. Elas sendo viciadas na televisão, vocês veem exatamente isso. Quando você tira a televisão de uma criança, eu já ouvi vários relatos nesse sentido. A criança bate a cabeça na parede, bate a cabeça no chão, ela se machuca, ela machuca a mãe, ela chora, ela fica muito irritada, né? Então, isso tudo está relacionado a uma crise de abstinência que a criança tem pela ausência do estímulo das telas. E a gente fica com bastante de dificuldade de lidar com isso e a gente acaba não conseguindo saber, bem, o meu filho tá muito birrento, ele tá muito desobediente, eu não sei o que eu faço. Então, muitas vezes eu falo isso, tira as telas. Tira as telas que você vai ver que você vai ter uma criança no basal. Óbvio, criança faz birra, criança é desobediente, sim, mas existe um nível meio que normal, né? Mas o comum hoje é as crianças estarem um pouco acima disso, né? Então isso. Outro problema em relação a essa quantidade de dopamina é que a realidade normal, ou seja, o convívio com a família, o convívio com os pais, com os irmãos, com os amigos, o estudo, por exemplo, ir para a escola, acaba tendo muito pouco estímulo para a criança, porque ela está com um nível de dopamina elevado. Ou seja, o estudo passa a ser alguma coisa sem graça. Estar com as pessoas é muito sem graça, né? Conversar é uma coisa muito sem graça, que não estimula ela em nada. Então ela passa a ser uma criança apática, uma criança que não se interessa por nada, que não se interessa por livros, não se interessa por brincadeiras, não se interessa por nada. Ela só se interessa em estimular novamente, ter altos níveis de estímulos para poder continuar se satisfazendo, né? Outra coisa que eles falam no estudo, né, é que o abuso de tela está relacionado a um menor desempenho da matemática e da linguagem, diferente do que as pessoas acham, né? Então, existe um mito, né, de que as crianças que são expostas à tela, elas têm a sua inteligência potencializada, né? Por quê? Porque existe, o que explicam, né, que existe um período crítico em que as crianças precisam ter um nível de estímulo. E quanto mais estímulo, mais sinapses neuronais seriam formadas e, portanto, as crianças seriam mais inteligentes, portanto, as crianças seriam mais
espertas, teriam uma memória melhor, né? Teriam uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente está vendo que não é assim, né? E por que não é assim, né? Como eu falei, né? A ciência, ela define. E a gente consegue explicar o porquê não é assim, né? Por que não é o aumento de estímulo nesse sentido não é proporcional à capacidade cognitiva da criança. O que acontece é que uma criança que está sendo exposta à tela, né? Desculpa, me perdi. Uma criança que ela está sendo exposta à tela, ela tem a atenção dela prejudicada. A atenção, ela é como se fosse um porteiro da memória. Ou seja, ela é como se fosse um filtro. Ela abre e fecha, deixando passar aquilo que importa e fechando, retendo aquilo que não importa, né? Então, a atenção é essa nossa capacidade de, olhando uma história, olhando algo que está acontecendo, né? Ou lendo uma história, é a capacidade de reter o essencial e não reter necessariamente as coisas que são mais periféricas, né? Então, quando a gente tem crianças que desenvolvem a atenção, são crianças que são capazes de, olhando uma situação, ouvindo a narração de uma história, elas conseguem pegar a essência daquela história, pegar a essência daquela história com uma continuidade de percepção daquela história, não só pegar elementos aleatórios, né? Ela consegue fazer uma continuidade, né? Só que o que acontece? Quando a quantidade de estímulo é muito grande, como acontece no caso das telas, dos videogames, dos celulares, a quantidade de estímulo sendo muito grande, o porteiro da memória, ele fica bobo. Porque é um tal de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Chega uma hora que ele não sabe exatamente se ele tem que abrir, se ele tem que fechar, e acaba que ele deixa entrar coisa que não era importante e deixa retido coisas que eram essenciais, né? Então, o que acontece com isso? Que vai para a memória de curto prazo coisas que às vezes são importantes, às vezes não são, né? Então, como muitas vezes chega ali coisas que de fato não são importantes, não fica retido mesmo na memória real as coisas que de fato importam, porque são muitas poucas coisas que entraram ali e o sistema fica confuso, né? Então, como a gente se transforma numa pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente é aquela que retém uma grande quantidade de informação. E essas informações que ela retém, ela consegue fazer uma conexão entre elas, né? Então, se os nossos filhos têm a atenção ruim, e a gente vê isso pelos níveis de TDAH, ou seja, foi visto nesses estudos que crianças pré-escolares que são expostas a mais de 2 horas de televisão, de telas, né? Quais elas sejam, videogame, celular, iPad, televisão, filmes, elas têm 8 vezes mais chance de desenvolver TDAH, ou seja, déficit de atenção, porque a atenção fica foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca. O porteiro fica totalmente desnorteado. Então, esse desnorteio do porteiro dá um problema na memória. E a memória, ela é responsável pela cognição, ela ajuda na cognição. Então, as crianças retêm poucas informações. Embora elas tenham muitas informações à disposição, elas acabam retendo pouca informação, né? Então, se eles retêm pouca informação, a cognição, de fato, ela cai, como está sendo mostrado. E as crianças passam a ter dificuldade na matemática, dificuldade na linguagem. A linguagem, ela passa muito por um interlocutor. Então, ela precisa ver outras pessoas falando, outras pessoas gesticulando, outras pessoas mexendo a boca, né? Ela precisa saber a entonação que as pessoas dão às coisas. E na televisão, nos filmes, isso é tudo muito sinistro, bizarro, não é o normal, né? As pessoas são exageradamente felizes, exageradamente tristes, as pessoas não sabem lidar com as situações.
E a criança acaba sendo exageradamente feliz, exageradamente triste. Eu já vi, quantas crianças eu já vi assim, né? Que eu olho para as crianças e falo, gente, essa criança passa o dia inteiro na televisão. Você vê pelo jeito de falar, pelo jeito de se expressar. Ela se expressa como se ela estivesse num desenho animado, né? Porque ela só está acostumada com isso. São pessoas que não têm interação humana praticamente, né? Porque nesses estudos viram que as crianças, a maioria das crianças, desde pequenas até mais velhas, independente do nível social, passam de 7 a 8 horas em frente à TV. Então eu fiz em frente à TV, em frente a todas essas telas. Então eu fiz uma pequena conta em relação a isso. Significa que ela estuda de manhã, à tarde ela passa a tarde inteira exposta a esse tipo de coisa e certamente vai dormir super tarde, né? Então isso é um grande problema, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, que o estudo disse que crianças que são expostas a joguinhos, por exemplo, de encaixe de cubo 2D, elas não conseguem transferir essa habilidade para encaixe de cubos na realidade, em 3D, né? Então, por que isso acontece? Então, elas conseguem jogar Minecraft, na hora delas fazerem na realidade, elas não conseguem, porque são habilidades diferentes. Então, a gente acha que uma criança que fica jogando quebra-cabeça no iPad, que ela vai conseguir ser muito boa no quebra-cabeça na realidade. E não necessariamente é assim, né? Então, essa distinção entre o que acontece ali e o que acontece na realidade tá sendo muito bem visto, né? E tem coisas que são muito tristes, né? Que aumento do nível de crianças que estão se automutilando, aumento do nível de crianças que estão se suicidando, né? Por passarem muito tempo em frente à televisão, né? Principalmente relacionado ao uso das redes sociais. Teve um estudo que eu vi que ele indica que as crianças só deveriam usar qualquer tipo de dispositivo de telas e tal a partir dos 13 anos. Porque antes disso, a criança precisa desenvolver muitas outras coisas, muitas outras habilidades, né? Para ela poder conseguir saber o que entra e o que sai, para ela conseguir ter a atenção bem formada e a temperança bem formada para ela definir, bem, isso sim, isso não, né? Então, se enganam os pais que acham que conversando com a criança por 1 hora, 5 minutos, 20 minutos, que a criança vai conseguir controlar os seus impulsos em relação ao uso e às coisas que ela está vendo na internet. Isso não é assim, né? Isso não é assim. Já foram feitos inúmeros estudos sobre isso, dos pais acharem que essas orientações que eles dão em relação a não fale com estranhos, cuidado com a internet, cuidado com o que você vê, você não pode ver não sei o que lá, as crianças não obedecem nada dessas coisas, né? Principalmente quando elas são expostas desde pequenas. Elas perdem a capacidade de definir o que é certo e o que é errado, porque essa definição, ela só vem a partir de uma interface humana. E ela precisa ver como de fato isso acontece. Então é necessário que ela veja o mundo acontecer, ela veja a realidade acontecer, ela veja um adulto agir para que ela saiba, para que ela entenda os valores, para que ela saiba o porquê de não fazer isso, né? Então, uma criança que está exposta a telas o tempo inteiro, ela acaba não conseguindo entender o porquê que ela não pode agir de acordo com as recompensas imediatas, né? Porque o que acontece com uma criança que é exposta a telas? Ela acaba agindo sempre de acordo com motivações exteriores, né? O que seriam, primeiro, motivações interiores? Motivações interiores são aquelas motivações que crescem e nascem dentro de nós. Ou seja, quando eu, briguei com meu marido e vou sorrir para ele. Isso me traz depois, se a gente fica bem, se fica tudo bem, uma motivação interior, né? Enfim, bem, eu consegui me vencer e a nossa relação ficou melhor, né? Se eu, me privo de uma coisa financeira para poder dar para uma pessoa que tá passando necessidade, se eu preparo uma aula para ajudar outras pessoas, se eu consigo estudar e eu consigo entender bem aquela matéria, né? Enfim, se eu construo cubos para uma criança pequena e o meu irmão destrói e eu consigo bem entender que aquilo ali
é algo que acontece, que eu vou poder construir novamente e que depois eu posso chamar o meu irmão para conseguir construir comigo. Isso são motivações interiores que ninguém tira de nós. Essas motivações vão ficar para sempre dentro da gente e nos motivam de fato a fazer o bem. As motivações exteriores são coisas que fazem por nós para que nos estimulem a fazer outras coisas, né? A fazer o que essas pessoas querem. Então, por exemplo, se uma criança está diante de um iPad e ela está montando um quebra-cabeça, por exemplo, o que motiva ela? Não é o quebra-cabeça em si, né? São aquelas bolinhas que vem no final e tipo e a criança fica depois atirando as bolinhas, atirando nas bolinhas, e aí a moça fala well done, excellent, e não sei o que. Daí ela fica só com motivos externos. Ou então se você chega pro seu filho e fala, filho, vai fazer o dever de casa, porque se você fizer, você vai ganhar uma estrelinha, né? Enfim, são coisas que você tá dando estímulos externos. Se você fala, filho, vamos lá doar roupa para os pobres, porque se você doar, você vai ganhar um ponto na gincana. Então, aquilo era uma coisa nobre, e aí você foi e amputou essa motivação interna, simplesmente de ver a ajuda no outro, o que você pode fazer pelo outro, para poder estimular na criança uma motivação externa. E as crianças que estão o tempo todo jogando videogame para poder passar de fase, que estão no iPad, que estão no celular o tempo inteiro para poder vencer aquela fase, enfim, aquilo tudo são recompensas externas, né? Então, quando você pede depois para a criança ir para uma realidade, para ela poder ser generosa, para ela poder conseguir não brigar com o irmão, para ela poder responder bem a mãe, para ela poder, enfim, ir visitar uma pessoa doente, ela não vai ter nenhuma motivação, porque você acabou com as motivações interiores. Ela só sabe trabalhar na base de motivações exteriores, né? Externas, né? Então o que acontece? Uma pessoa dessa, na hora que ela tiver que trabalhar, na hora que ela tiver que estudar para um concurso, na hora que tiver que, enfim, fazer uma coisa que exija dela algo, que exija que ela saia dela mesma, que exija um trabalho árduo, ela não vai conseguir, né? E muitas vezes nós pais é que acabamos amputando essa motivação interior, estimulando as motivações exteriores, e acaba que as crianças só vivem à base de recompensa, né? Quantas crianças vocês já viram assim, né? Que vivem à base de recompensa. Então, o que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então, aumento do medo, da ansiedade em relação ao mundo que vivem, porque só vem desgraça, só vem coisas difíceis. Exposição à pedofilia, à pornografia. Não sejam ingênuos, os seus filhos vão ser expostos a isso, né? A rede social, o YouTube tá cheia dessas coisas, né? A gente acaba não conseguindo fazer com que os nossos filhos naveguem só de forma segura. Isso é bastante difícil, né? Mas muitas vezes a gente acaba querendo que eles assistam porque a gente quer que eles fiquem calmos, porque a gente tem uma série de coisas para fazer, porque tem uma força social, porque a gente acha que eles podem ser analfabetos digitais, né? A gente fala, nossa, meu filho vai ser um analfabeto digital. Será que ele vai ser um analfabeto digital? Eu não quero que ele viva numa bolha, porque no final das contas, o mundo é digital. Será que é saudável eu tirar essa coisa digital dos nossos filhos, né? Então, eu queria falar isso. Eu não sou contra a tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, né? Se não fosse tecnologia, a gente não ia estar podendo ter essa conversa aqui. Eu não ia estar podendo expor essas coisas a vocês e muitas outras coisas. Vocês não poderiam ter acesso a muitas coisas que são muito boas. Não poderia ter acesso à quantidade de aula que eu tenho e cursos que eu faço, né? Os meus filhos mesmo se utilizam da tecnologia para ter aula de português online, para ter aula de inglês online. Enfim, o meu mais velho tem um clube de leitura que ele faz online com os amiguinhos dele que moram nos Estados Unidos, né? Porém, isso é a utilização da tecnologia como uma ferramenta para que a gente possa chegar a coisas que são boas para nós, né? Então, a gente não pode ficar com medo de que os nossos filhos sejam analfabetos digitais
Porque quando eles estiverem no mercado de trabalho, toda essa tecnologia nossa de hoje vai ser ridiculamente ultrapassada. Como a cada ano é totalmente ultrapassada, né? Então a gente não precisa ter medo. A gente precisa ensinar tantas outras coisas antes, né? Como, por exemplo, o vínculo afetivo, né? E quanto que a gente se atrapalha com esse vínculo afetivo quando a gente se utiliza da rede social. Porque quando a gente está muito atento a algo que a gente está fazendo na rede social, o que acontece? Quando chega alguém para nos atrapalhar, a primeira coisa que a gente faz é rechaçar, é se irritar. Então, a gente faz isso com os nossos filhos e a gente vê que eles fazem a mesma coisa, né? Eles fazem a mesma coisa com a gente porque eles também estão super atentos ali, né? Então, muitas TDAH, déficit cognitivo, enfim, problemas de sono que as crianças têm por causa da exposição a telas, por causa dessa quantidade de estímulos, problemas visuais, dobrou o número de crianças que têm miopia, crianças e adultos que têm miopia por causa das redes sociais, enfim, uma série de coisas que a gente pode evitar e que na verdade é o que eu falo na minha aula de Desliga a TV, justamente isso. A gente pode... o problema é que a tela, não só ela tem todas essas questões, né? E eu falo sobre muitas dessas questões no curso de forma muito aprofundada, né? Na aula. Mas a gente priva os nossos filhos da vivência da realidade, né? A gente, por exemplo, a brincadeira para os nossos filhos uma maneira deles serem capazes de contar uma narrativa. E a capacidade de contar uma narrativa é a capacidade, muitas vezes, da gente contar a própria história. Se a gente não consegue contar a nossa própria história, a gente perde a nossa identidade biográfica, né? Então, a transcendência do uso exacerbado de telas é tão impressionante, assim, né? A gente faz tão mal de deixar os nossos filhos expostos a telas, né? Eu falo também sobre isso, se os nossos filhos não têm contato com a realidade, eles não têm contato com eles mesmos. Eles não vivem as frustrações, eles não identificam as suas capacidades, né? Eles não sabem até onde eles podem ir, eles não sabem, eles não têm tempo, se eles têm muitos estímulos à tela, eles não têm tempo para o ócio. E o ócio é uma ferramenta importante no aprendizado, porque quando a gente aprende as coisas, depois a gente precisa de um tempo de maturação, um tempo de desenvolvimento daquilo dentro de nós para que aquilo possa ser absorvido na nossa biografia, absorvido na nossa memória, absorvido para que a nossa inteligência depois consiga relacionar essas coisas que estão na nossa memória. Então, se a gente não tem memória, porque a gente não tem atenção, porque o porteiro da atenção está totalmente bagunçado, nossa, quantos desdobramentos isso dá? Isso dá desdobramento lá na frente, desdobramento de não saber quem a pessoa é, de onde ela veio, de onde ela vem, né? Então, muitas vezes as pessoas estão aqui preocupadas com socialização e a socialização e tal, e deixam seus filhos expostos à tela, e a socialização nada mais é do que a criança estar inserida na cultura, estar inserida no modelo moral daquela família, daquela sociedade, estar inserida em uma série de coisas com outras famílias, que isso tudo é amputado se as crianças ficam totalmente colocadas diante da tela, né?